Obrigada, Senhor, por esse início de semana, por esse dia, e obrigada por estarmos aqui reunidos para estudarmos a Tua Palavra. Que o Seu Santo Espírito nos ilumine, pedimos perdão pelos nossos pecados, e que o Senhor possa nos iluminar para que possamos compreender tudo que estudarmos aqui e também colocarmos em prática em nossas vidas. Fica conosco, Senhor, neste estudo, e abençoe e atenda, conforme a sua santa vontade, a cada pedido que foi feito aqui. Pedido por saúde, por trabalho, por vida espiritual, emocional, problemas, né? Pelas nossas famílias, no geral, de cada um que está aqui. Que o Senhor abençoe os nossos filhos, protege a cada um. É o que eu peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. 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 Deixa eu admitir mais um aqui, eu acho que o Marcelo conseguiu. Meus queridos, nas últimas 2 reuniões, né, nós estudamos ali a primeira série de 7, né? 7 cartas a 7 cartas. Eu espero que vocês perceberam que realmente se refere a períodos, né, históricos pelos quais a igreja cristã passou. Então é como se fosse a história da igreja em 7 volumes, né? Cada igreja ali daquelas 7 tem características que foram usadas, né, profeticamente para representar esses períodos, e nós percebemos que estamos vivendo já o último período, né? A igreja de Laodiceia, cujo nome quer dizer justamente povo do juízo. E é uma igreja que precisa se arrepender, né? Precisa mudar a sua conduta de mornidão, de indiferença espiritual, precisa comprar ouro refinado pelo fogo, lembram? Colírio para ver a sua condição espiritual, vestes brancas que representam o caráter purificado por Cristo, né? O que nos dá ainda uma certa esperança é que Jesus diz assim, eu estou à porta e bato, ele está insistindo, né? Estou a ponto de vomitar da minha boca, não vomitou ainda, então há esperança. E como eu disse, né, não é porque a igreja, de modo geral, é comparada, né, com essa situação de mornidão que nós precisamos viver nesse período. Nós temos que viver de forma vibrante o nosso cristianismo, né? Temos que ser comparados aí com o período de Éfeso, de Esmirna, de Filadélfia, uma vida espiritual viva, né? Ativa, vibrante por Jesus. O tema de hoje vai ser baseado em Apocalipse capítulo 7, só que eu não vou ainda abordar a visão em si, tá? A profecia em si, eu vou deixar para a semana que vem, para o próximo estudo. Eu vou fazer aqui um pequeno desvio de rota, mas é necessário, tá? Vocês vão entender por quê. Apocalipse capítulo 7, vamos ler dos versos 1 a 4 aqui. Apocalipse 7, 1 a 4. No capítulo 7, a gente encontra aqui uma visão dos selados. Nós vamos estudar isso ainda com mais calma. Quem são esses selados? O que é esse selo que os selados de Deus, né, o povo selado vai receber? Mas hoje eu quero pensar um detalhezinho aqui de um verso, e com base nesse verso, eu quero fazer um estudo importante com vocês aqui. O pessoal de quarta-feira já viu isso, vai ser uma espécie de recapitulação. Para os demais, não sei se chegará a ser uma novidade, mas, enfim, é um tema que vale a pena ser estudado. Diz assim, dizem assim os 3 versos iniciais do capítulo 7, lembrando que o restante eu deixo para a semana que vem. Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. Ele gritou com voz bem forte aos 4 anjos, aqueles que tinham recebido poder para causar dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até marcarmos com o selo a testa dos servos do nosso Deus. Testa ou fronte, como algumas versões trazem também, né? Bom, assim, só um pequeno spoiler, né? Valéria está chegando, já estamos admitindo aqui na sala. Esperar um pouquinho só para eu dar uma contextualizada aqui para ela também. Boa noite, Valéria, tudo bem?
Tudo bem? Desculpem aí o atraso. Chegou na hora, viu? Eu estava começando agora. Ai, que bom. Acabei de ler o texto que vamos usar como base para o estudo, né? Já Amém. fizemos nossos momentos de oração aqui, né? Então, tá tudo certo. Tá bom. Boa Eu noite a acabei de todos. ler aqui um texto, Valéria, que é Apocalipse 7, de 1 a 3, e o verso 3, eu pedi que a Débora repita aqui, então. Basta ler o 3, porque eu expliquei para o pessoal aqui o seguinte, nós não vamos estudar hoje toda a visão do capítulo 7, certo? Isso vai ficar para a semana que vem. Eu vou explorar bem com vocês o que é esse selo, o que significa esses anjos que estão aí retendo os 4 ventos, né, de soprar sobre a terra. Tudo isso vai ser entendido semana que vem. Hoje eu quero pensar um verso, vou extrair ali, na verdade, do contexto, para a gente estudar um assunto que é importante e que, na verdade, nós já vimos nas quartas-feiras, nosso estudo de quarta-feira, lá na graduação. A gente já estudou esse assunto e quero recapitular com vocês e apresentar para aqueles que ainda não viram. A Débora vai reler aqui, então, o verso 3 de Apocalipse 7. Não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos as testas dos servos do nosso Deus. Então, antes de haver um evento aí que parece, nós vamos ver semana que vem, né, catastrófico, algo muito sério, é dito que não deixe que isso aconteça ainda, 4 anjos, até que os servos de Deus recebam esse selo na testa, ok? Não se preocupem, tudo isso vai ser compreendido bem na semana que vem, no próximo estudo. Agora, já que temos aqui 2 psicólogas, eu vou me valer delas, vou aproveitar aqui para consultar os universitários, né, e perguntar o seguinte, como chama essa região do cérebro que fica bem aqui atrás da testa? Essa parte aqui. Tá Você com tem áudio... o hipocampo, córtex frontal, o hipocampo, e atrás do hipocampo você tem o neocórtex, que é o sistema límbico, onde regem as emoções e as memórias. Aí ela já me deu a aula completa aqui, né? Só essa partezinha aqui, então. Ah, sim, Né? o lóbulo, aqui você tem o frontal, córtex frontal. O lóbulo frontal, né? Essa parte aqui do cérebro humano, o lóbulo pré-frontal ou lóbulo frontal, ela é responsável por que coisas? Fala, linguagem, pensamento racional, estudo. Privilégio que a gente tem aqui, hein? Olha só, é a parte do cérebro que é responsável pelo racional, né? Pelas faculdades que mais nos fazem humanos, eu diria assim, né? Que é diferenciada em relação aos animais, por exemplo. Então, vou ficar com essa parte aí da racionalidade. Por que será que, na visão, a gente vê o selo sendo aplicado justamente na testa? Depois, quando estudarmos a marca da besta, que está em Apocalipse 13, tem uma diferença. É na testa ou na mão direita. Vai ter uma diferença aí, mas o selo de Deus é só na testa. Será que a gente pode fazer alguma associação aí com o lóbulo frontal, com essa parte da razão? O que vocês acham? Tem a ver com decisão. Com uma Exatamente. decisão, com uma escolha racional. É isso que eu ia falar. Uma escolha, né? Então, mesmo não sabendo ainda, né, o que é o selo, porque esse assunto é para a semana que vem, já dá para perceber que esse sinal ele tem que ver com uma decisão racional, né? Com a racionalidade, é bem aqui, na fronte. A marca da besta vai ter que ver com isso, mas também com outra questão aí que nós vamos ver depois. Tem a ver com a mão também. Mas quando o assunto é Deus, quando o assunto é palavra de Deus, decisão em relação com a palavra de Deus, tem que ser algo racional. Tem que ser algo que você escolheu por conscientemente, exatamente, né? Você tomou uma decisão consciente. Então, o tema de hoje, na verdade, agora fazendo um pequeno desvio de rota, né, em relação ao Apocalipse, tem que ver com como facilitar a tomada de decisões conscientes. Como ajudar o nosso cérebro a tomar decisões conscientes. O próprio apóstolo Paulo diz que nosso culto tem que ser racional, né? Que seja um culto racional, um culto cognitivo, que você sabe o que está fazendo. Deus valoriza isso, né? Então, o tema de hoje é saúde física, mental e espiritual, tá bom?
Eu vou começar agora, então, a rodada de passagens, né, o nosso carrossel aqui, começando com o Marcelo Martins, Gênesis 1, 29. Talvez eu pudesse chamar esse estudo aqui de como o Apocalipse nos incentiva a fortalecer o lóbulo frontal. Forçando um pouco a barra, né? Mas, enfim, vocês entenderam o meu objetivo. Gênesis 1, 29. Débora, Gênesis 9, 1, 3 e 4. Gênesis 9, 1, 3 e 4. Regina, Levítico 11, verso 3. Levítico 11, 3. Tadeu, Deuteronômio 14, 2. E depois 8 e 9. Tudo bem com o Newton, Valéria? Tudo bem, é que ele ainda está na empresa ainda. Ah, tá, ok. Mas hoje tem auditoria. Porque ele está numa semana de auditoria, e ele fica até mais tarde mesmo. Certo, mas aí fica a gravação aqui para depois conferir, né? Um abraço para quem está assistindo a gravação agora, então, também. Deuteronômio 14, 2, 8 e 9. Alexandre, Provérbios 20, verso 1. Jussara, Isaías 5:11. Isaías 5:11. Emanuela, Efésios 5:18. Efésios 5:18. E Mamique, 1 Coríntios 3:16 e 17. 1 Coríntios 3:16 e 17. E já que você vai estar em Coríntios, daí eu já peço depois a próxima passagem também. Marcelo Faceto, 3 João, então é a terceira cartinha de João, não é o Evangelho, né? É lá mais perto do Apocalipse. 3 João, verso 2. E Valéria, 1 Coríntios 10, 31. Hoje deu certo, todo mundo vai ler alguma coisa. 1 Coríntios 10, 31 para Valéria. Começar então com o Marcelo Martins, indo lá para o Gênesis, né? Oi, Mamique, pode... Deixa eu ver aqui, acho que o seu som está desligado, peraí. Pode ativar o seu... Isso, aí. Eu deixei minha Bíblia em Tatuí ontem, eu esqueci. Ah, é? Então eu vou... Tudo bem, não tem problema. A gente pede para outra pessoa ler, então, e a senhora acompanha, então, e na próxima eu vou passar uns 3 para a senhora daí. Tá bom. Então, os textos dela, depois que a Débora pode ler também, né? O Marcelo Martins, ele vai ler um texto que está lá no primeiro capítulo do Gênesis, ou seja, aquela vida ideal, perfeita que Deus tinha criado, né? Antes do pecado ainda. E ali nós vamos ver qual foi a dieta que Deus prescreveu originalmente para todos os seres vivos, não só para a humanidade, para todos, né? Gênesis 1, 29. Então Deus disse: vejam, eu lhes dou todas as plantas com sementes em toda a terra e todas as árvores frutíferas, para que lhes sirvam de alimento. Qual foi, então, a dieta original dada por Deus aos seres criados? Natural, semente. Frutas, plantas, né? Então, dieta vegetariana estrita, né? E é natural que assim seja, porque é inconcebível pensar que antes do pecado, qualquer ser vivo, né, se alimentasse de outro ser vivo do reino animal, né? Porque teria que matá-lo. Então, realmente, como não havia morte, não podia haver dieta cárnea, né? Só que a humanidade já faz tempo que come alimentos de origem animal, né? Quando foi que isso foi, né? Quando isso foi permitido pela primeira vez e por quê? Gênesis 9, 1, 3 e 4. Uhum. Veja, aí já é depois do pecado, né? Porque o pecado, a queda é narrada no capítulo 3 de Gênesis. Ela vai ler o capítulo 9. Aqui está falando da aliança de Deus com Noé até. O título desse capítulo. Então, foi depois do dilúvio, né? Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Depois do 3.
Tudo que vive e se move servirá de alimento para vocês. Assim como dei a vocês os vegetais, agora dou todas as coisas. Vejam que um bom período, né, de tempo já tinha se passado, nesses 9 versos do Apocalipse, de Gênesis, né? O pecado tinha se alastrado, a situação da humanidade estava bem complicada e não havia mais solução, mais remédio, né? Deus, então, ordena a Noé que construa um grande barco. A ideia era salvar as pessoas que tivessem aceitado, né, o plano de Deus, mas, infelizmente, a imensa maioria não aceitou isso. A família de Noé foi salva, né? E aí o que acontece? Após o dilúvio, com a terra devastada, as árvores foram arrancadas, levaria algum tempo, né, para que crescessem de novo e frutificassem, né? Mesmo que por algum processo milagroso ainda fosse um pouco acelerado isso. Então Deus, ele permitiu que alguns tipos de seres, de animais, pudessem ser consumidos como alimento. Notem que foi uma permissão, né? Não exatamente uma prescrição. Há várias situações que Deus permitiu na Bíblia, coisas, embora não aprovasse necessariamente aquele tipo de coisa, né? Então, o detalhe é que antes mesmo de o dilúvio acontecer, Deus já tinha feito uma certa diferenciação, quando ele mandou Noé receber na arca 7 pares de animais chamados limpos e 1 par de animais chamados impuros, ou não limpos. Quer dizer, antes mesmo de Levítico, que nós vamos ler daqui a pouquinho, já dá para perceber uma diferenciação dos tipos de animais que seriam permitidos como alimento e dos tipos que não seriam permitidos. Interessante, né? Além do que, também, eles fariam, né, Noé mesmo fez um sacrifício após descer da arca, né, ao Senhor, então ele sacrifica um animal limpo também, que era um cordeiro, né? Então tem a questão do sacrifício e da dieta. Se entrasse só um par de todo tipo de animal, alguns deles teriam se extinguido na hora já, né? Porque aqueles que foram comidos ou que foram usados no sacrifício já teriam extinguido toda a espécie. Por isso, os 7 pares, então, daqueles que eram chamados de animais limpos. Vamos detalhar essa coisa agora lá em Levítico 11. A Regina vai ler o verso 3, que fala sobre, justamente, os animais que Deus permitiu serem usados como alimento. Todo animal que tem casco fendido e dividido em 2 unhas e que rumina. Então, dos animais terrestres, há 2 características que identificam os que são limpos, próprios para o consumo. O que diz o texto? A unha é fendida, tem uma fenda, né? E ruminam. Fica fácil, então, né? Por exemplo, o cavalo rumina. Pode comer? Não tem a unha fendida, tem um casco, né? Ah, então tá bom. O porquinho tem a unha fendida, mas não rumina. Então, biblicamente, tem que ter 2 características, os animais terrestres, né? Os quadrúpedes, tem que ter 2 características básicas para ser tidos como limpos e próprios para consumo humano. Unha fendida, tem uma fenda, e é um animal ruminante, rumina. Exemplo, boi, né? Cabra, cordeiro, e a lista vai aumentar assim um pouquinho lá, em Deuteronômio 14, 2, 8 e 9. É um texto correlato, em que o mesmo Moisés fala também desse assunto. Vamos ver o que diz ali. Quem que pegou? Acho que eu passei para o Tadeu, né? Isso. Porque sois povo santo ao Senhor, vosso Deus, e o Senhor vos escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra para lhe serdes seu povo próprio. Verso 2, né? Agora os versos 8 e 9. Veja que o motivo que Deus apresenta é porque é um povo especial, é um povo santo, é um povo que também se preocupa com os alimentos que consome. Perceberam? Santidade não tem que ver só com as disciplinas espirituais, como oração, leitura da Bíblia. A Bíblia vincula o estilo de vida também à santidade. Isso que é interessante, né? E aí é dito, porque vocês são um povo especial, um povo santo. 8 e 9.
nem o porco, porque tem unha fendida, mas não rumina. Imundos vos será. Destes não comereis a carne, não tocareis no seu cadáver. Isto comereis de tudo o que há nas águas, tudo que tem barbatanas e escamas. Então aí Moisés nos ajuda a entender também os tipos de animais marinhos, né, ou aquáticos, né, que podem ser consumidos, né. Com respeito aos da terra, quadrúpedes, está claro, né, unhas fendidas e rumina. Ele até menciona ali como exemplo o porco mesmo, né. Não coma. O porco não é próprio para isso. E com respeito aos animais das águas, eles têm que ter duas coisas basicamente: barbatanas e escamas, nadadeiras, né? Vamos pensar aqui, por exemplo, num tubarão. O que vocês acham? É próprio para consumo humano? Não, porque ele tem barbatanas, mas não tem escamas. Ele tem couro, né? Tem pele. Vamos pensar então num... É que eu estou mais acostumado com peixes de mar, porque eu nasci perto do mar, né? Aqui no interior de São Paulo é mais peixe de rio, né? Me ajuda, dá exemplo aí. Peixe de mar? Não, peixe de escama de rio, que é mais conhecido por aqui. Tilápia. Tilápia, né? Tilápia eu acho que tem escama, né? Tilápia tem escama. Então tá valendo. Tilápia tem escama e tem barbatanas, nadadeiras. E o camarão? Não tem nenhuma coisa nem outra, né? Ele é um bicho, é um crustáceo, é diferente, né? Claro que na Bíblia você não encontra a palavra crustáceo, nem molusco, né? Tudo que tinha nos mares era tido como peixes, né? E o que voava era tido como ave, tanto é que o morcego é classificado como ave na Bíblia. A Bíblia não é um livro de taxonomia biológica, né? Então, está na água, mas não tem barbatana nem escama. Camarão, lagosta, não dá. Eu sei que tem gente que aprecia muito, é caro até, né? Mas, inclusive, a função desses bichos é de limpar o fundo do mar mesmo, né? O camarão, ele é um urubu, né, do mar, é um necrófago, né? Então, e tem gente que até passa mal comendo, né? Tem sérias reações alérgicas, né? Não é à toa, né? Deus sabe, Deus criou, e criou as funções também. No que diz respeito às aves, aí a lista que a Bíblia traz, a gente vê que, assim, a característica básica é ave de rapina. Então, óbvio, urubu, né? Gavião, falcão, que são aves carnívoras e de rapina, né? Na lista bíblica ali também não são adequadas, né? Aí fica fora aí a galinha, né? E outros que são fazão, que são limpos, né? Débora e eu não temos problema, porque a gente faz tempo já que não come nenhum bicho. Então, assim, a gente fala que bicho para nós é amiguinho, né? Então, a gente não precisa se preocupar com isso, né? Mas, entendam, biblicamente não é proibido. Houve uma permissão. Porém, se a gente quiser ir se preparando já para a nova terra, porque na nova terra ninguém vai poder olhar para um carneirinho e pensar, que churrasco gostoso, né? Porque lá não vai ter morte de novo, né? Então, se a gente quiser já ir se habituando com o estilo de vida da nova terra, por que não, né? Buscar uma dieta mais simples, mais natural, ir abandonando aos poucos aí, né, aquilo que vem do reino animal, né? Não é nada mal. Aliás, cada dia mais, e eu falo agora como editor da revista Vida e Saúde, né? Cada dia mais a gente vê pesquisas e pesquisas mostrando que uma dieta vegetariana, ela tem muitas vantagens, né? Ou pelo menos, né, ovo-lacto vegetariana, cortando ali a carne vermelha de início, né? Já é uma grande coisa, né? Então, hoje não precisa nem usar quase muito a Bíblia, né, para isso, porque tem muita pesquisa mostrando realmente que existem desvantagens, tremendas desvantagens numa dieta cárnea, especialmente quando se exagera, né? Então, tá aí o conselho, né? Se nós formos para Gênesis, o ideal de Deus sempre foi não morte e algo natural. A concessão. Então, o que acontece é que Noé e seus filhos e descendentes acabaram gostando do churrasquinho e a humanidade continuou comendo carne, né? Mas, repito, o quanto pudermos voltar, né, a um estilo natural, é melhor, sem dúvida nenhuma. Tá bom? Avancemos aqui, tá claro esse ponto? Sobre alimentos, Bíblia. Será que Jesus teria abolido essa lei de saúde? O que vocês acham? Porque tem pessoas, Newton está chegando aí, que bom. Deve estar bem cansado, né?
Mas é bonito isso, viu? Homem de fé. É bonito isso, né, Newton? Bem-vindo, Newton. Oi, boa noite. Tudo Boa bem? noite. Tudo Obrigado bem. aí por estar com a gente, viu? Apesar de estar bem cansado. Desculpe o atraso aí, que estava isso. chegando aqui, mas estamos aí. Joia. Newton, nós estamos revisando um assunto que a gente viu nos estudos de quarta-feira, que é a questão do estilo de vida saudável na Bíblia, para ter uma mente mais clara e um dia poder ser selado na testa com o selo de Deus, né? Isso eu vou falar mais na semana que vem, tá bom? Nós acabamos de ver aqui uns textos que falam sobre que tipos de carnes, você já conhece isso, a gente estudou isso também já antes, né? Que tipos de carnes de animais são permitidos por Deus para consumo humano e quais não são permitidos, né? Agora a gente vai passar para a questão que também já vimos, inclusive até a Valéria deu um testemunho muito bonito na outra vez, né, para o outro grupo, né? Sobre a questão das bebidas, né? Bebidas com teor alcoólico, né? Quem sabe até a Valéria pode ir pensando aí em repetir para os demais aqui, porque foi muito bonito. Antes, vamos ler aqui os textos. Provérbios 20, verso 1, que eu acho que eu passei para o Alexandre, né? E depois Isaías 5:11, que está com a Jussara. Não, é mais para frente. Posso ler, pastor? Pode. O vinho é escarnecedor e a bebida forte, alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Isaías 5:11, Jussara. Que aflição espera os que se levantam cedo pela manhã para começar a beber e passam a noite tomando vinho para ficarem embriagados. Efésios 5:8, Manu. 5:18. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. Há vários outros textos, né? Tem um que diz até não dê o vinho para o seu amigo, né? Bebida alcoólica. Claro que na Bíblia fica mais fácil identificar o que é um vinho fermentado em relação àquele que não é fermentado, porque Marcelo até conhece bem isso também, né? Há mais de uma palavra para vinho, tanto no hebraico quanto no grego. Lá você consegue ver, esse aqui é o fermentado, esse aqui é o puro suco da uva. Em português, complica um pouco para nós, porque tudo que vem da vinha é traduzido como vinho, né? Não há o equivalente a suco de uva ali no texto. Mas no contexto, a gente consegue perceber, então, isso aí. Por exemplo, quando Jesus ele transforma a água em vinho, será que foi vinho alcoólico? Seria estranho Jesus fazer isso, né? Uma vez que há textos que mostram um aspecto negativo desse tipo de bebida. E outra, aquelas pessoas que estavam na festa ali, depois de terem bebido bastante, ainda conseguiam ter o paladar apurado para identificar que o último vinho era melhor do que o primeiro, os que foram servidos antes, né? Quem já está embriagado nem percebe mais, né, esse tipo de diferença. E eles tinham ainda o paladar apurado e perceberam, esse vinho aqui é o melhor, que coisa maravilhosa, era o suco de uva. Sem contar que, naquele tempo, o vinho, né, não é o equivalente ao de hoje, né? Havia misturas de outras coisas ali, como mel, enfim, era uma outra bebida. Quando aparece a indicação de vinho alcoólico mesmo, é mais como no sentido de remédio. Paulo recomendou a Timóteo, por exemplo, isso aí, mas misturado com água. Era um vinho bem diluído também. Resumindo, quando a Bíblia fala de bebida alcoólica ou fermentada, o contexto sempre é negativo. E, mais uma vez, a ciência está do nosso lado, né? Eu vou mencionar aqui uma pesquisa que foi feita, acho que faz uns 2 ou 3 anos, em 165 países, foi publicada na revista Lancet, que é uma das mais importantes revistas de medicina do mundo, e derrubou essa ideia de que só uma dose não faz mal. Tipo, beba com moderação, né? Ficou provado que qualquer dose de bebida alcoólica é nociva. Por quê? Não tanto até pela alteração do estado mental, também é uma coisa ruim, né? Mas porque a metabolização do álcool é cancerígena. Pode causar uma série de cânceres, né? Eu posso depois colocar no grupo lá para vocês o link para essa reportagem. Nós publicamos matéria de capa na Vida e Saúde, inclusive na época, né? Com base nessa pesquisa, e é algo assim bem complicado. Essas propagandas que falam beba com moderação, na verdade,
é algo bem irresponsável, porque... E outra coisa, né? É um risco. Por que se submeter a um risco, né? Nem todo mundo vai se tornar alcoólatra por tomar um copinho de cerveja ou coisa que valha, mas alguns vão se tornar. Então, para que arriscar, né? Todo alcoólatra começou bebendo uma dose pequena, não foi tomando um barril, né? Então, se nós podemos usar aquilo que é benéfico e dispensar o que é perigoso, por exemplo, por que não tomar suco de uva puro? Ele tem os flavonoides, o resveratrol, que tem no vinho também, só que não tem o perigo do álcool. Então, né, vamos para aquilo que é 100% sem perigo, né? Então, biblicamente, a recomendação, né, é de que nós não usemos. E hoje nós temos realmente confirmação disso. Se estamos falando de lóbulo pré-frontal, pensa, o que o álcool faz com o cérebro, né? Regina e Valéria com certeza sabem muito mais disso aí, né? E se o estado cerebral de pensamento é alterado, pensem em quem se aproveita disso, né? Satanás adora qualquer coisa que altere o nosso estado mental, quer seja álcool, quer seja outro tipo de substância, né? Que envolva fumaça, né? Nem precisa falar muito sobre isso também. Então, a Bíblia nos recomenda fugir, né? Não ir por esse caminho. Deixa eu retomar um detalhe que eu ia falar, mas acabei pulando. Tem gente que confunde as leis de saúde com leis civis, leis cerimoniais, por exemplo, que de fato, né, nós já estudamos isso também no outro grupo, há um pacote de leis que com a morte de Cristo foram abolidas, lembram? Por exemplo, a lei lá do santuário que envolvia sacrifício de cordeiros. É óbvio que ela foi abolida na cruz, porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, as leis do santuário elas encontraram cumprimento na cruz. Não precisamos mais hoje sacrificar cordeiros. A Páscoa foi trocada por Jesus pela Santa Ceia, né? Então, essas leis tiveram cumprimento. Mas será que as leis de saúde também teriam sido cravadas na cruz? Como alguns querem, né? Será que as leis dietéticas, de saúde, de estilo de vida, teriam encontrado cumprimento na cruz e agora podemos fazer o que quisermos com nossos estômagos, né? O que vocês acham? Haveria algum respaldo para pensar assim? Marcelo Martins, estou vendo seu braço se mexendo aí. Que estava travado no som, mas não estava, não. Não, eu acho que Cristo não aboliu, não. Elas são válidas, vemos no Novo Testamento também, então eu acho que não foram abolidas, não. Nenhuma lei relacionada à nossa saúde, como essas orientações que nós vimos em Gênesis, Levíticos, né, Deuteronômio, continua valendo. Até porque, biologicamente falando, nós somos os mesmos, né? Somos todos humanos, né? Eu até costumo brincar dizendo que Jesus na cruz não veio purificar o porco, veio purificar o ser humano. Então, porquinho continua sendo porquinho, é amiguinho, mas não é comida. Então, não há respaldo bíblico realmente para dizer que as leis de saúde teriam passado, né? Elas continuam valendo. Ah, mas e Pedro não teve um sonho lá com um lençol profético, que em Atos 10, né? Desceu lá um lençol e Deus falou, come tudo que está aí, né? Aí Pedro fala, mas eu nunca comi nada imundo. Olha só, né? Novo Testamento. Eu nunca comi nada imundo, Senhor. Aí Deus fala assim para ele, não torne imundo ou impuro o que eu purifiquei. E o lençol sobe. Ele não comeu nada. Logo em seguida, ele é enviado para pregar o evangelho para pagãos, para gentios, romanos, que os judeus encaravam como impuros. Lembram? Não podia nem entrar na casa de um romano, um judeu, porque eles achavam que ele se tornaria contaminado. Na hora, Pedro entendeu a lição prática que Deus tinha dado para ele. Não compare os gentios com animais impuros, porque eles são meus filhos também. E aí Pedro começa a pregar para os gentios abertamente, né? Como Paulo também, certo? Aquela visão ali não tem nada a ver com comida. Deus usa uma lição prática, uma ilustração prática para mostrar para Pedro que ele não devia considerar impuros quem não era impuro. Eram seres humanos, dignos da salvação tanto quanto os judeus, certo? Repito, não há na Bíblia nada que justifique o consumo de animais imundos. Ah, mas tem aquele texto que diz, não é o que entra pela boca do homem que contamina, mas o que sai da boca dele. Então eu posso tomar veneno, né?
Posso fumar maconha, porque entra pela boca. Percebe como não faz sentido também? Aquele momento ali, os discípulos estavam numa reunião com fariseus, que eram muito estritos, né, na obediência a certas regras, e aí era preciso lavar as mãos várias vezes, e enfim. E eles estavam julgando os discípulos porque não estavam fazendo tudo aquilo que era esperado ritualmente. Aí eles falam, teus discípulos não estão sendo puros o suficiente, né? Aí Jesus, que conhecia o coração deles, que era hipócrita, porque é muito mais grave você fazer fofoca e acusar alguém do que você comer uma bactériazinha, vai lá. Então Jesus diz, olha, não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai dela, as palavras. Interessante, né? De novo, não tinha nada a ver com comida isso, essa fala de Jesus. Tinha a ver com maledicência, com usar a boca para fazer o que é mal, né? Então, analisando bem todos os textos que falam dessas coisas, a gente vê que realmente não houve nenhum cancelamento no que diz respeito às leis de estilo de vida, dietéticas. Até aqui tudo bem, gente? Tudo ok? Tudo claro? Como manter o lóbulo pré-frontal limpo? Vamos lá, então. A Débora vai ler agora 1 Coríntios 3, 16, 17, e depois 6, 19 e 20. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Enquanto ela vê o outro texto, olha que interessante, né? Ao que a Bíblia nos compara ali? Que profundidade, que bonito, né? Nós somos santuário de Deus. Nós somos sagrados, né? Para Deus, somos especiais. E assim temos que nos tratar uns aos outros também, né? Cada vez que eu olho para um ser humano, eu tenho que lembrar que ele é um templo de Deus. Ele pode até ter esquecido disso e o diabo ter, quem sabe, transformado num templo poluído. Mas ele é um templo potencial de Deus. E nós aqui podemos e devemos nos encarar desse jeito também, né? Nós somos santuário de Deus. E é por isso também que nós temos que conservar em boas condições esse corpo que não é nosso, ele é de Deus. E capítulo 6, versos 19 e 20. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Eu quero ouvir vocês agora, gente. Que sentido mais profundo adiciona à nossa compreensão, à nossa vida, saber que nós somos, primeiro, um templo de Deus. Segundo, fomos comprados por um preço preciosíssimo, o sangue de Cristo. E aí o texto diz, Paulo diz, né? Portanto, glorifiquem, santifiquem a Deus no vosso corpo. Como que isso nos, assim, ajuda a entender mais profundamente a importância do estilo de vida, da forma como nós lidamos com o nosso corpo? Quero ouvir vocês. Não precisa brigar para ver quem vai falar primeiro, tá? Pode ir. Um por vez. O nosso corpo é templo de Deus e é emprestado, é dele. Nós somos aqui zeladores. Exatamente. Mordomos ou administradores, né? Zeladores. Zeladores é uma palavra boa, porque vem de zelo, né? Zelar pelo que Deus nos deu. Você percebeu que ela disse que nós não somos de nós mesmos? Né? E a gente costuma cuidar muito mais de uma coisa emprestada, né, do que como se fosse nossa, né? Então encare assim o seu corpo, ele foi dado por Deus, ele pertence a Deus. Quem mais? Alexandre? Eu acho assim, a gente viu, né, nessas passagens, e nós temos que cuidar do nosso corpo da maneira como Deus pede, não só da maneira como nós achamos que nós temos que fazer, porque muitas vezes nós podemos, assim, nos enganarmos, né? E hoje eu acho que tem uma cultura que ela está indo contra os princípios, assim, né, da lei de Deus, que tem algumas coisas, assim, que são impossíveis de agradar a Deus, né?
Uma delas é aquelas pessoas que falam assim, mas o corpo é meu, eu posso fazer o que eu quiser com ele então. Já que o corpo é meu, eu faço o que eu quiser. Não é bem assim, né? É uma coisa assim que, se ela tivesse um pouco mais de consciência, ela com certeza pensaria um pouco mais a respeito disso, né? Ou aquela frase tão usada ultimamente, né? Meu corpo, minhas regras, né? Eu ia falar essa frase aqui. Na verdade, é corpo de Deus, regras de Deus, né? Então, a Bíblia é o manual da vida, e é ela que apresenta, como bem disse o Alexandre, né? Deus é que nos dá as orientações de como viver melhor e corretamente, né? Na verdade, gente, se não tivéssemos pesquisas, né, científicas mostrando isso ou aquilo, para mim já bastaria a palavra de Deus. Se Deus disse, né, está na palavra dele, eu obedeço, porque eu sei que Deus sempre sabe o que é melhor, né? E um dia, ainda que o ser humano não compreenda, ele vai compreender. Claro, e naquele tempo lá, quando a Bíblia foi dada para os profetas, né, enfim, a palavra de Deus foi dada aos profetas, eles não tinham condições de saber muita coisa que hoje sabemos, né? Nós temos até uma dupla responsabilidade, porque temos a Bíblia e em vários aspectos temos pesquisas científicas que confirmam esses detalhes aí. Tudo bem? Vamos lá, então. Eu posso só dar uma reforçadinha? Claro. Sim. Eu esqueci, Valéria, eu queria que você contasse. Faz um resumo aí, né, daquela linda experiência que você viveu de compreensão com respeito a essa questão de bebidas alcoólicas. Acho que tem isso, né, mas o que vocês estão falando também, e eu acho que é um pouco do que eu e a Regina, a gente acaba vivenciando, assim, né, um pouco na nossa profissão, né, porque as pessoas chegam a nos procurar, por quê? Porque a alma está muito machucada, né, por N situações que aconteceram na vida, né? Então ela chega com essa alma devastada, né? Então, quanto a pessoa está esquecendo de verdade, ainda que quando ela chega e busca ajuda, ok, né? A pessoa já está levantando a mão e dizendo, eu preciso de ajuda, né? Mas quando essa alma não é cuidada, né? Então a gente pode colocar essa alma não no sentido de alma penada, mas esse eu, esse grande eu, né? Que eu sou, né? Então emocional, físico, né? Então o quanto eu estou olhando para isso, né? Mas não esperar que Deus, né? Então, ele que faça isso, eu fico aqui parada, né? E Deus que vai fazer a ação dele, né? Mas qual que é a minha atitude com relação a isso, né? Para que eu atinja o próximo estágio, que é o estágio que a gente está trabalhando aqui, esse grande espiritual, né? De entrar em contato com o Espírito Santo, né? Porque fica muito mais o quê? Vivencial mesmo, você sente isso, né? Mas primeiro a gente precisa olhar também para essas coisas que a nossa alma às vezes está muito machucada, e aí fica difícil atingir, né, esse espiritual, vamos dizer assim, né? Então foi só uma coisa que vocês acabaram conversando que eu falei, nossa, né? E que faz muito sentido tudo isso que você está trazendo, né? De olhar para o corpo, de olhar para a questão, né? Para a saúde física, para a saúde emocional, né? Para que realmente Deus possa fazer algo por nós, né? Nesse sentido. No pensamento bíblico hebraico não havia esse dualismo grego, né? De que uma coisa é o corpo, outra é a psique, né, ou espírito, no sentido assim esotérico, né, ou espiritualista, né? Não, na Bíblia nós somos seres integrais, né? Tá tudo ali junto. E aquilo que afeta o corpo afeta também o emocional e o espiritual, e vice-versa. Quer dizer, em qualquer área você terá uma afetação na outra área também. Então, biblicamente, Deus espera que nós cuidemos de maneira integral da nossa saúde. Hoje usa-se a palavra holística, né? Mas eu até evito um pouco, porque ela tem uma carga um pouco mais espiritualista, né? Eu fico com a boa e velha palavra integral, né? Saúde integral. Michelson, o que a Valéria está falando é que as pessoas no sistema límbico, que é onde a gente tem as emoções e os traumas, se isso não está processado, você tem as compulsões, por exemplo. Então, as pessoas elas não conseguem estar inteiras no corpo físico e no espiritual. Então, fica complicado, porque mesmo que a pessoa conheça a palavra, se ela não trata uma compulsão, ela não vai conseguir manter o templo de Deus, né? Ela vai se perder nisso. Então, é isso que ela estava falando aí, sobre essa alma machucada, que é a mente, né? Que é a psique. E sistema límbico, neocórtex, atrás do neocórtex, o subcórtex. Graças a Deus, né, nós vivemos numa época agora em que o preconceito caiu bastante, né? Porque no passado aí havia, no meio cristão mesmo, né? Pessoas que achavam assim que não,
não precisamos de psicólogos, né? Basta a gente orar e buscar Deus, né? Só que eu entendo que Deus, ele colocou também os profissionais como recursos para nos ajudar. E um psicólogo, como vocês duas são, né? Um psicólogo assim, uma psicóloga que ainda por cima é cristão, né? Que tem os recursos da espiritualidade, né? À mão, ainda que não vá usar isso de maneira proselitista, né? Porque até nem é permitido pelo conselho, enfim, mas é o tipo de profissional que pode ajudar muito em casos em que a coisa é realmente uma patologia, talvez, né? Deus, claro, sem dúvida nenhuma, é o psicólogo maior de todos, né? E a religião está provado já também cientificamente que a espiritualidade, a religião, o praticar uma religião, né? Isso eu coloquei lá no meu livro O Poder da Esperança, né? É algo saudável, é algo que ajuda muito. Mas louvado seja Deus por profissionais como vocês, né? Porque vocês trabalham num campo, né, que precisa muito, então, ainda mais hoje em dia, né? Com tantas pessoas com doenças emocionais aí sofrendo, né? Então, que Deus continue usando muito vocês aí nesse trabalho tão bonito, né? Com respeito ali às bebidas, Valéria, você quer comentar alguma coisa da experiência que você teve ou não? Quem sabe até posso ajudar alguém aqui desse grupo novo, né? Vamos lá. Então, na verdade, tem um histórico, agora você falando, né, eu estou também aqui pensando um pouquinho no histórico da família da minha mãe, né, a família da minha mãe teve um problema sério com bebida, né, de alcoolismo, meu avô, minha mãe teve 10 irmãos, e a maioria desses irmãos tem uma história aí com o álcool em si, né, mas por várias situações que aconteceram, né, nesse sistema, nessa família e tal. E eu nunca tive problema nenhum com a bebida, né, eu sempre tive uma relação de, vamos dizer assim, sei lá, de uma troca. Eu nunca tive problema, né, no sentido de beber muito, nada disso, né. E aí, quando foi a gente aqui no grupo, o Michelson estava trazendo a palavra com relação a essa questão, né, da bebida em si, e eu me lembro descendo a serra junto com meu marido, com as minhas filhas, eu tenho 2 filhas, né, e a gente descendo a serra e eu senti meu coração bem apertado, assim, angustiado, sabe. Mas ok, aí eu comecei eu mesma a orar, né, pedir para Deus me abençoar, tal. Aí nós chegamos na praia, e a gente convidou um casal de amigos, né? E esse casal de amigos, era a primeira vez que estava indo, e a gente estava na praia, e eles falaram, Valéria, o que você bebe, né? Eu falei, eu não sou muito de beber, né? Não gosto muito de cerveja, talvez o que eu mais bebo é aquela Smirnoff Ice, né? Então tá, mas aí não tinha na praia, né? Ou seja, não, então não precisa nada, eu vou beber água, tá tudo bem. E continuamos na praia. Quando chegou na casa, né? Aí esse casal de amigos, sei lá, eles compraram acho que umas 10 Smirnoff, assim, né, e encheram a geladeira. E eu olhei para aquilo e falei, nossa, primeiro que eu nem bebo tudo isso, né? E aí, ok, né, e fiquei com aquilo, né? E aí, quando eu peguei uma para beber, né, e era um sábado e tal, eu peguei uma para beber, e assim, eu sempre bebi no máximo 2, né? Só que a primeira desceu diferente, não desceu como das outras vezes, assim, sabe? Eu senti que assim, ok, eu estava bebendo aquela, mas eu sentia no meu coração que assim, aquilo não avançava mais, não dava. Então assim, eu nem fui para a segunda, né? E aí naquele momento eu senti assim essa questão da minha relação muito com a palavra que o Michelson tinha trazido, né? Durante a semana, e eu simplesmente olhei e falei, nossa, parece que é como se Deus estivesse conversando comigo nesse momento, sabe? Dizendo assim, será que faz sentido, né? Do tipo, né? Que prazer que me traz, por exemplo, o que eu estava bebendo naquele momento, naquela hora, né? Naquele momento, para mim, assim, não tinha nenhum, vamos dizer assim, um prazer em si, né? E aí eu comecei a questionar um pouquinho, né? Então, claro, não estou dizendo que eu não bebo, né? Mas no sentido do que a mensagem, que a palavra que o Michelson trouxe, o que isso também tocou no meu coração, sabe? E dizendo que talvez eu não precise daquilo ali para, sei lá, né? Porque eu fico pensando, se eu bebo, não é que eu fico mais alegre ou menos alegre, eu sou a mesma pessoa, né? Tem pessoas que bebem, de repente, para sair um pouquinho da timidez, né? Para entrar, talvez para ficar mais corajoso, outros não, né? Outros talvez fiquem mais agressivos, ou seja, cada um tem uma relação com a bebida em si, né? Mas a minha relação era essa, assim, ok, eu vou beber, mas, né? Não desperta nada isso em mim, né? Então, qual é a necessidade disso, né? Uhum. Então, é algo que hoje eu estou questionando também para minha vida, assim, né? E isso aconteceu, acho que tem uns 2 meses, 3 meses, né? Mais ou menos. Uhum. Obrigado, Valéria, pelo teu testemunho, né?
O texto é teu também agora, né? 3 João 2. Não? Para quem que eu passei esse texto? 3 João 2. Acho que foi para o Faceto. Não sei se ele está... É meu. Estou aqui. Consegue ler, Marcelo? Tirei. Sim, eu tirei o vídeo porque estava travando bastante. Tá, beleza. 3 João, capítulo 2, que é o bom exemplo de Gaio. Amado, peço a Deus que tudo corra bem com você e que esteja com boa saúde. Assim, você passou isso proposital, isso para mim aqui, não? Não, nada disso. Fui seguindo aqui a sequência, só das telinhas. Mas se Deus te encaminhou, quem sou eu para dizer que não? Sim. Vou voltar aqui, me desculpa. Amado, peço a Deus que tudo corra bem com você e que esteja com boa saúde, assim como vai bem a sua alma. Eu acho esse texto dos mais fantásticos na Bíblia sobre saúde, porque ali o apóstolo João, inspirado por Deus, ele vincula, vocês perceberam? A saúde física com a saúde espiritual. Ele fala, e o tratamento também, que legal, né? Sempre assim, né? Amado, né? É porque ele nos ama, que ele quer que nós tenhamos saúde e um estilo de vida adequado, porque ele nos ama. Amado, desejo que você vá bem em todas as coisas, e que assim como a tua saúde espiritual, ele fala ali alma, né? É no sentido que a própria Valéria usou há pouco, né? A alma como ser humano mesmo, isso é a Bíblia que traz, né? Então, assim como o teu todo, assim como a tua natureza espiritual está bem, que também esteja a sua saúde física, né? Então, é bonito ver como a Bíblia vincula essas duas coisas. Para Deus, o corpo é muito importante. Para Deus, o nosso hardware, para usar uma linguagem de informática, né? É tão importante quanto o software. E, aliás, se o hardware, vamos pensar no cérebro como hardware agora, né? Se o hardware não estiver muito bem, o software, que são os pensamentos, as emoções, não vai rodar direito, né? Então, daí a importância de nós termos uma saúde integral, né? Se quiser pensar assim, quem sabe como um banquinho com 3 pernas, né? Uma perna é a saúde física, a outra é a saúde emocional e a outra é a saúde espiritual. Um banco de 3 pernas não para em pé se você tirar uma delas. E assim é o ser humano. Alguns até conseguem se arrastar pela vida desprezando a espiritualidade, mas lá em algum momento vai cobrar a conta a vida, o eu, né? Porque o ser humano foi criado para crer. Salomão diz lá em Eclesiastes que nós somos feitos com o desejo pela eternidade. Ou seja, é inerente ao ser humano buscar o transcendente, alguma coisa maior que ele mesmo, né? Então, se ele fica negando o tempo todo esse lado que quer buscar o transcendente, ele vai se afundar em alguma coisa para tentar preencher o vazio que está lá. E, mais uma vez, as minhas amigas psicólogas aí sabem que é bem assim, né? Se eu tirar a perninha da saúde física, obviamente que a saúde emocional e espiritual serão afetadas também, né? E assim também acontece com a saúde emocional, né? Então, é o banquinho em 3 pernas. Não dá para tirar nenhuma delas. E a Bíblia nos aconselha a procurar, tanto quanto pudermos, e estiver ao nosso alcance, manter os 3 lados, os 3 aspectos com saúde, né? 1 Coríntios 10, 31. Para quem que eu passei esse texto? Bem. Ok. 10, 31. Assim seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. O que vocês acham desse texto, gente? Quer comam, comendo, quer seja bebendo, quer seja fazendo qualquer outra coisa, façam isso para a glória de Deus. Quero ouvi-los de novo. Como vocês entendem esse texto? Quando eu estou glorificando a Deus nas coisas que eu faço, e aí Paulo menciona comida e bebida, e quando eu não estou glorificando a Deus nas coisas que eu faço? Quem quer comentar? Pode falar, Martins. Toda vez que você fala. Olá, Martins, você tem um voto. Depois eu dou o troco, hein? Mas eu acho que quando a gente está seguindo aquilo que Deus nos orientou, é uma das coisas, né? Como por exemplo, Gênesis, quais são os conselhos em relação à alimentação, uma alimentação natural,
quando a gente está tratando bem o templo de Deus, né? Quando estamos tratando bem aquilo que Ele nos deu, né? Para que a gente, como foi dito, né? Para que a gente cuide, zele, né? Com a consciência de zeladores, né? Como foi o termo utilizado. Mas eu creio que quando estamos seguindo dessa forma, né? Perfeito. Nós glorificamos a Deus quando o obedecemos também nesse aspecto, né? Exato. Então, é aquela coisa, né? Quando você for comer, beber, fazer qualquer coisa, pense, né? Será que Deus está feliz comigo? Será que o que eu estou fazendo aqui, isso corresponde realmente ao que Deus me orientou na sua palavra? Se, pela palavra, não por seus sentimentos, porque os sentimentos são enganosos, né? Se pela palavra eu percebo que eu estou no caminho certo e fazendo o que Deus pediu de mim, tenha certeza, você está glorificando a Deus, né? No seu corpo, na sua mente, na sua vida. Mas se você estiver fazendo algo que está em desacordo com a vontade de Deus, aí, não. Nesse caso, a gente precisa pedir que Deus nos dê forças para alinhar nossa vida com a vontade dele. Então, não esqueça, né? Quer comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa. Nós somos cristãos, somos representantes de Deus, então façamos tudo para a glória dele, né? O último texto que eu quero ler com vocês, se quiserem abrir todos agora nesse texto, podem abrir, Filipenses capítulo 4, verso 8. Eu vou encerrar com outro tipo de saúde, a saúde mental. A gente falou mais de saúde física aqui, né? Então, como ter uma boa saúde mental? É claro que há vários aspectos, né? E muita coisa pode ser trabalhada nisso aqui, e mais uma vez, nossas amigas aí, psicólogas, poderiam falar muito mais sobre isso, mas, biblicamente falando, nós temos um texto e vários outros, mas eu vou ficar com esse aqui agora, sobre os tipos de conteúdos que eu vou colocar não no estômago, mas na minha mente, e que vão promover uma saúde emocional. Filipenses capítulo 4, verso 8. Para mim, só assistir televisão, não pode assistir televisão. Pronto, já resolve. Já resolve 90% do que está aí, né? Eu costumo dizer, gente, que esse texto aí é um antivírus mental, ou então um filtro, né? Um filtro para ajudar a gente a saber que conteúdos devem permear nossos pensamentos. Olha que lindo esse texto. E que sério também, né? Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Pensar no que, então? No que é puro, no que é amável, no que é verdadeiro, né? Nobre, de boa fama, correto. Pensem nessas coisas. Ou, na versão mais antiga, seja isso que ocupe o vosso pensamento, né? Então, se nós usarmos esse filtro para coisas que vemos na TV, na internet, livros que lemos, músicas que ouvimos, né? Tudo que entra pelos sentidos, tá? Audição, visão, tato, enfim. Se nós usarmos esse texto de Paulo, entre outros muitos que tem na Bíblia, como um filtro, nós teremos muito mais chance de ter saúde emocional e estar pensando coisas que Deus aprova, certo? Então, que o bom Deus nos ajude e nós façamos a nossa parte também, né? Para ter uma boa saúde física, uma boa saúde emocional e, consequentemente, uma boa saúde espiritual. Como eu disse, né? Eu dei uma forçadinha no contexto, né? Eu fiz mais um estudo bíblico homilético, digamos assim, uma aplicação homilética de um texto bíblico. Na semana que vem, nós vamos fazer, então, a exegese mesmo no texto de Apocalipse 7. Mas eu precisava falar para vocês que no tempo final, no conflito final, estamos vivendo o último período da história. Jesus está brevemente vai voltar. Nós precisamos, mais do que nunca, ter uma mente clara, um lóbulo pré-frontal muito bem tratado, porque ele é como se fosse a anteninha que nos conecta com Deus. É por meio do lóbulo pré-frontal que Deus chega até nós, que ele fala conosco. Então, nós precisamos ter esse cérebro, né, limpo, bem cuidado, para que possamos ter bons pensamentos e uma boa conexão com Deus. Para entender as profecias, isso é muito importante. Lembre-se que lá em Daniel,
quando nós lemos ali no capítulo 10, se eu não me engano, Daniel estava angustiado e queria entender certas profecias, 10 ou 11, agora não estou recordando. Ele faz um jejum de 3 semanas, de 21 dias. Ele abre mão de certos alimentos, de certas bebidas, e ele fica em oração constante. Então veja como é importante, né, esse cuidado com o corpo e a mente para discernir a vontade de Deus. Então, na verdade, nós adventistas procuramos seguir esse estilo de vida saudável, não tanto não é por questão de vaidade, para ficar mais bonito, mais esbelto, é uma consequência, né? É um plus do processo. Mas a preocupação primordial é sempre a vida espiritual. A mente, né, os pensamentos sempre são o motivo mais importante para tentar ter um estilo de vida tanto quanto possível mais saudável e mais natural. Tá bom? Só fazendo um aporte aí com relação a Jesus está chegando. Hoje eu lia no Estadão, faleceu em Israel, dia 18, um rabino super influente, queridíssimo, lá com 94 anos. Última mensagem dele: peguem os megafones e gritem, o Messias está à porta. Olha só. Mesmo que a ideia de Messias seja um pouco diferente, mas é uma voz, né? É uma voz, né? E entendidos entenderão, né? O Messias está chegando para nós também. A segunda vinda de Cristo, né? Mais do que nunca, repito, precisamos de uma mente clara, não ser enganados, né? Porque Jesus falou, virão falsos cristos e falsos profetas, com mentiras que, se possível fosse, enganariam até os escolhidos. Se possível. Até milagres, né? Até milagres, né? Chegará o momento que nós vamos ter que desconfiar dos nossos sentidos e nos apegar ao que está revelado, a palavra de Deus. Então, não é brincadeira, né? É sério. Vamos sair do torpor, né? Do embotamento mental para ter essa clareza espiritual também. Certo? Eu posso contribuir só mais uma coisinha? Por favor. Neurociência. Então, os traumas do sistema límbico, todo mundo acha que trauma é aquilo que a gente vive. Não, se você assistir uma televisão e você vê o trauma do outro, ele reflete sobre o nosso corpo, sobre a nossa mente, chama-se trauma vicariante. É aquilo que a gente vive a história do outro. Olha como isso é perigoso. Puxa. Por que a gente tem que tomar muito cuidado com o que coloca para dentro mesmo, nessa questão do cérebro? Muito importante, né? Não é à toa que Ellen White, né, lá no século XIX, escreveu... Tem uma frase dela que, para mim, é muito, muito interessante, assim, né? No livro Caminho a Cristo, ela diz assim, somos transformados pela contemplação. E não é verdade? Aquilo com que nós mais nos demoramos pensando, vendo, vai transformando aos poucos, né? E para citar aí acho que era um psicanalista, né, o Carl Jung, ele diz também, tem uma frase que eu acho fantástica, ele fala assim, nós nascemos originais e morremos cópia. E é verdade, né? Nós ganhamos um HD zerinho quando nascemos, e à medida que o tempo vai passando, nós vamos colocando coisas para dentro, conteúdos, informações, e elas vão nos moldando. Graças a Deus, o cérebro é plástico, né? Como vocês bem sabem. E nós podemos, com o poder de Deus, ir remodelando e trocando aqueles conteúdos ruins, quem sabe que fizeram parte da nossa história, por conteúdos bons, por coisas boas. E quer conteúdo melhor do que a palavra de Deus? Ler todo dia a Bíblia e acumular essas verdades, né, em nossa mente. Então, que nós possamos dedicar mais tempo, né, para aquilo que nos transforma à semelhança de Jesus. Obrigado aí pelos aportes, pelas colaborações, pelos comentários. Que Deus nos ajude a colocar em prática todos esses ensinamentos. Nem sempre é fácil, né? Aqui, muitos de nós crescemos num contexto diferente. Eu me converti com 18, 19 anos também, carreguei meus maus hábitos por muito tempo, né? Então, é uma luta. E alguns terão luta pela vida toda, em alguns aspectos. Mas, com a ajuda de Deus, é possível vencer. A promessa de Deus é essa. Tá bom? Tudo posso naquele que me fortalece. Né? Vamos orar?
Ou teríamos mais algum comentário, alguma observação? Então, oremos. Bondoso Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esses ensinamentos que obtivemos da Tua palavra. Obrigado por ver que Tu te preocupas também com o nosso corpo, com a nossa mente, que Tu queres que tenhamos, tanto quanto é possível nesse mundo de pecado, uma boa saúde integral. Ajuda-nos, Senhor, a colocar em prática os ensinamentos que nós recebemos de Ti. Ajuda-nos a colocar em prática os conselhos e os mandamentos que Tu nos destes com relação à dieta, ao estilo de vida, ao tipo de pensamento que temos que ter. Ajuda-nos, Senhor, porque neste mundo nem sempre é fácil. Porque este mundo está, realmente, ele jaz no maligno e muitas vezes está na contramão daquilo que Tu ensinaste. Mas que nós possamos nos apegar à Tua palavra e viver esses princípios. Porque sabemos que é o melhor para nós, porque vem de Ti. Nós oramos e pedimos forças para que cada um aqui possa vencer suas lutas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Gente, só para fechar, na verdade a Bíblia traz 8 remédios naturais, né? Eu vou colocar no grupo ali para vocês e no chat, aqui no chat, no link, né, na descrição do vídeo aqui, para os que virem depois da gravação, o link para 2 outros vídeos, tá? Em que eu falo sobre os 8 remédios naturais. Água, luz solar, descanso, exercício físico, porque é mais amplo o leque de coisas, né? Hoje nós focamos mais na alimentação, bebida e pensamentos, né? Mas é um leque de conselhos que a Bíblia traz. Então eu vou colocar ali na descrição do vídeo e no nosso grupo lá, esses 2 vídeos. Deve tomar um tempinho para assistir durante a semana, até a semana que vem, será muito bom, tá bom? Um abraço para vocês, um bom restante de semana, fiquem com Deus. Bom descanso para todos. Tchau, tchau. Durmam Tchau, bem. Boa semana a todos. Tchau, tchau. Boa semana. Tchau, tchau. Tchau.